Efésios capítulo 2, por favor. Estamos? Alguém aí? Estamos? Ok. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Amém. Eu tenho estudado o livro de Efésios e tenho sido muito mesmo abençoado. E tenho enxergado algumas coisas que eu não enxergava. E eu queria compartilhar com vocês duas coisas rapidinho hoje. Primeiro, esse texto de Efésios é um texto muito conhecido, mas é impressionante como o apóstolo Paulo, ele começa pintando um quadro de quem é o ser humano sem Deus. É incrível como ele mostra, ele desenha e ele mostra uma visão panorâmica do que é o homem sem Deus. A primeira coisa que a gente vê é que o homem sem Deus, ele é um defunto. O homem sem Deus, ele está morto. E o homem sem Deus, ele está morto, e mais do que isso, essa morte, que é essa separação de Deus, mais do que isso, ele é dominado por três forças que, infelizmente, nós fomos um dia. Ele é dominado pelo mundo, ele é dominado pela carne, e ele é dominado pelo príncipe do ar, por Satanás. Então, o homem natural, ele está nesse estado. É por isso que muitas vezes nós falamos com pessoas e nós queremos enfiar a Bíblia nelas e elas não entendem. E você diz, como que pode? Como que não consegue entender? Como que não entende? Está tão claro na cara dela, ela não consegue ver. Por quê? Porque está morto. E é bonito de ver como Paulo descreve o homem, e é uma tristeza olhar de como é o estado do ser humano. Diz que ele é desobediente, diz que ele anda nos seus próprios pensamentos, diz que ele é por natureza, filho da ira de Deus. Fiquei pensando nisso hoje, isso é muito sério. O homem sem Jesus, ele é filho da ira do Senhor. Mas sabe o que é bonito nesse texto? Que no meio desse quadro tão negro da raça humana, no meio desse quadro tão triste, existe um mas de Deus. Diga amém. Graças a Deus pelo mas do Senhor. Graças a Deus, porque quando nós começamos a estudar a Bíblia, a gente entende uma coisa. A Bíblia diz, Paulo falando lá em Coríntios, que o amor de Deus nos constrange. Nós somos constrangidos porque nós entendemos esse amor, e esse amor é um amor que nós não alcançamos, é o ágape. Nós estamos acostumados com esse amor de dar e receber. O amor de Deus é acima, porque sabe o que é incrível? Paulo diz um quadro horrível do ser humano, homem morto, homem cheio de ira, filho da ira de Deus, anda nos seus próprios pensamentos, mas, mesmo o homem sendo assim, Deus teve misericórdia e graça e um grande amor pelas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Porque esse é Deus. É por isso que o amor dele nos constrange. Mesmo a gente estando nessa situação, ele é capaz de agir com misericórdia. Ele é capaz de agir com amor. Ele é capaz de agir com graça. Mas sabe o que tem mudado a minha vida hoje? Porque muitas vezes nós estamos de conversão. E nós achamos que converter, aceitar alguém, aceitar Jesus, é vir para a igreja. Assistir um culto. Mas sabe, Paulo diz que Deus nos ressuscitou. Conversão é o poder da vida entrando dentro de uma pessoa e trazendo de novo a vida e ressuscitando nós para Deus de novo. Bendito seja o nome de Jesus. Por isso que é muito mais profundo quando a pessoa se converte. Por isso que é bonito de ver
que não adianta você querer mudar uma pessoa que está no mundo. Ela está morta, mas quando ela ressurge, ela nasce uma nova pessoa. É por isso que tem esperança. É por isso que, ainda que seja um traste, Deus pode transformar. É por isso que seja o pior da face da terra, Deus pode mudar. Por quê? Porque a vida entra nele, ressuscita ele, e hoje ele pode ser uma nova criatura, porque isso aconteceu conosco. Nós temos a mania de avaliar o passado das pessoas e determinarmos, ó, esse aqui pecou muito, esse aqui pecou pouco, esse aqui é uma tranqueira, esse aqui é um careta. Mas independente do que foi ele estava filho da ira. E ele ia para o inferno e estava morto. E aí sabe o que acontece? O poder que ressuscitou Jesus vem sobre as nossas vidas e ressuscita a gente também. Mas sabe o que é tremendo? Sabe que a Bíblia diz que Jesus está sentado à destra do Pai. E sabe o que acontece quando a gente é ressuscitado? Paulo diz, nós somos elevados a viver nas regiões celestiais. Aquilo que Deus fez com Jesus, Ele fez conosco. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que eu tenho pensado? O poder da ressurreição está sobre as nossas vidas. O mesmo poder que ressuscitou Jesus. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Nós saímos dessa coisa morta, ressuscitado para Ele, para vivermos as bênçãos do Senhor. Por isso que Paulo diz, abra os olhos do meu coração e o entendimento, para que a gente possa entender que nós somos pessoas ressuscitadas. E o poder da ressurreição está sobre nós. E o mesmo Espírito que estava sobre Jesus é o Espírito que está nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Eu vou ler Marcos 10, do 13 até o 16. É bem conhecido. Diz assim: Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Hoje eu cheguei cedo aqui na igreja, chegaram às 7h30. E a Alice já estava aí, né? E aí, ela cismou comigo hoje. E me alugou hoje, na verdade, até começar o culto. E eu tava conversando com ela e ela falou assim, sabe quem é que vai abrir o culto sábado? Eu falei, quem? Aí ela, eu? Depois o Paulo me explicou direitinho com essa história aí, não é bem isso. Mas na cabeça dela, quem abriu o culto de renovação era ela. E ela veio falar pro neném aqui. E aí eu falei assim, sério, como é que você vai fazer? Ela, eu vou orar, mano. E eu fiquei pensando, nossa, se fosse eu, tava tremendo agora. De saber que eu vou abrir o culto de renovação, você é louco? E eu comecei a ver e falei assim. Eu falei assim, e ela não tá nem aí. E aí ela teve uma hora que ela subiu aqui, aí eu baixei aqui a estantezinha aqui pra ela. Ela, não, peraí. Ela foi lá, pegou uma Bíblia, veio com a Bíblia aqui, ela abriu a Bíblia de cabeça pra baixo, assim. Aí ela abriu assim, ela, um dia eu vou estar aqui, ó, falando assim, eu vou pegar esse microfone aqui, aí eu vou vir e falar assim, boa tarde, eu sou a Alice, eu vou começar a falar, e eu falei, você vai fazer o quê? Eu vou orar. Eu falei assim, mas... Aí eu comecei a entender esse texto, eu falei assim, a gente tem que ver que muitas vezes a gente fica nervoso para falar de Jesus. Eu fico pensando, tem jogo do Corinthians, aí eu fico ansioso para chegar o dia seguinte para o Lipe lá em casa e eu conversar com ele sobre o jogo. E para as pessoas eu tenho às vezes receio de falar de Jesus. E para Alice é uma coisa tão simples. Eu vou chegar aqui e vou falar de Jesus e vou orar. E é falar com Deus, é falar com o Lipe uma vez lá na Leste, ele pregou isso, que Deus ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores, mas ele também é nosso pai. É muito fácil falar com ele. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa ter receio. Eu falo que eu tenho um modo muito particular de orar, que às vezes eu oro sem nem fechar o olho, às vezes eu estou dirigindo, e eu simplesmente começo a falar, porque eu sei que Deus está me ouvindo, não
dobro o joelho. Eu acho que eu faço isso de vez em quando, claro. Mas eu não preciso estar fazendo isso. Às vezes eu posso estar no ônibus e eu posso estar falando com Deus. Às vezes eu posso estar andando na rua e eu posso estar falando com Deus. E ver a Alice hoje me deu até um certo ânimo, não vou mentir, não. De ver que é exatamente isso. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então que a gente possa ver não entendam mal, essa simplicidade do evangelho. Porque não é difícil viver com Jesus. Na verdade é muito mais fácil que viver no mundo. Interessante que os dois falaram. Eu fui lembrando de algumas coisas, aí o Pedro foi falando e eu fui lembrando mais ainda. Eu vi não era uma pregação, era um post de um primo bem distante do meu pai, que eu acompanho ele no Facebook. E um dia ele falou assim: o que é a nossa conversão? Aliás, o que é uma conversão? Eu estou andando para cá, e a hora que eu me converto, eu paro de andar para cá e eu não vou andar para lá, eu vou andar para cá. E aí é umas coisas meio assim de cinema, de Matrix. Ele até usou o termo Matrix, né? E falou assim: o Apocalipse nos manda para Gênesis. Porque a hora que a gente está chegando mais perto do Apocalipse, Deus está fazendo a gente se converter para voltar lá até aquele contato que a gente e Adão tinha com Deus lá no Éden, como uma criança que não tinha o pecado. E ouvia Deus falando: filho, faz tal coisa. Cadê você? Vem aqui. Não tinha medo. A gente tem que pensar nisso. Nós já temos isso dentro da gente. A gente já teve essa conversão. Também vi outra pregação falando de nós na contramão do mundo. Nós não estamos na contramão do mundo. O mundo está na nossa contramão. Porque nós estamos andando pelo caminho certo. Quem está na contramão são eles. Eles que levem a multa depois. Mas por quê? Porque a gente está voltando lá para o Éden, para ter essa mesma comunhão que Adão tinha com Deus. De ter essa experiência, de ouvir claramente o que Deus fala com a gente. De saber o que Ele quer da gente. Antes do pecado. Porque a hora que o pecado entrou no mundo, aí a gente entrou na contramão de Deus. Essa pureza que a Alice tem, quando o Davi tem, que as crianças lá em cima com certeza, eu tenho certeza que a Amanda também tem. É muito nítido a gente perceber isso nas crianças. Sabe? Eles se jogam, como o Pedro falou, que a Glaucia deu a bronca nele. Né? É de Deus, vamos embora. Vou pregar, vou sair orando. Eu preciso. A gente precisa ter isso de novo. E às vezes a gente não deixa, porque a gente Alô. A gente cresce e esquece dessas coisas. E a gente não pode ter isso, não pode deixar isso acontecer com a gente. Acho que é isso que Deus quer que a gente tenha de. Quem vai entrar no reino dos céus é como uma criança. Na pureza de Deus falou, eu vou. O que vai acontecer? Não sei. Mas eu vou. Onde ele vai me levar? Também não sei. Também não importa. Se vira aí. Marcos capítulo 14. A partir do verso 3. Então
unção muito gostosa aqui, né? Glória a Deus. Jesus é bom. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez, para a memória sua. Amém? Hoje eu estava em casa, que não é minha casa agora, né? A casa do Evildo, mas por enquanto é minha até sábado. E eu estou lá encaixotando, esse processo está interessante, meu Deus do céu. O processo de mudança é muito terrível. A gente gosta de tudo lindo, arrumado, reformado e pronto. Mas o processo da reforma, o processo da mudança, isso aí é muito tenso. Mas eu estava lá descalça no quarto, e sabe esses perfuminhos, amostrinha desse tamanho, caiu no chão e eu não vi. E eu passei descalço e pisei em cima dele. E foi impressionante, que eu não sei quantos 1 ml tem aquilo, mas eu sou um pouco alérgica. O cheiro invadiu o quarto de uma forma absurda. Eu falei, meu Deus, mas é só um pouquinho de perfume. Imediatamente eu lembrei da mulher ungindo o Senhor Jesus. E é engraçado que termina o texto falando que onde for pregado o evangelho no mundo, vai ser contado o que ela fez. E 2000 anos depois, mais que isso, alguém quebra um perfuminho, lembra do que ela fez por Jesus. Como a palavra se cumpre, como ela é preciosa, meu Deus do céu. Jesus, que eu tenha a ousadia de viver de acordo com essa palavra, porque ela vai me levar para lugares, uau, e vai levar você também, amém? Porque essa palavra de Deus, ela não volta vazia. Mas eu estava pensando no vaso de alabastro. E era o mais precioso que ela tinha. O ponto é que quando ela quebrou aquilo que ela tinha mais precioso, se um perfuminho desse tamanho encheu o quarto, eu fico imaginando a hora que ela quebrou aquele vaso, o quanto de perfume não invadiu a casa. E eu imagino que as pessoas ficaram sem reação, do tipo, oh, ela quebrou o vaso. Oh, ela desperdiçou dinheiro. E as pessoas ficaram sem reação. Nossa, o que ela fez? Que louca e não sei o quê. E de repente aquele perfume com a indignação, com o susto e tudo mais. E as pessoas começam a julgar porque elas são boas de sentar na cadeira e ficar opinando sobre a vida dos outros. Tipo, ai, não devia ter feito, ou ai, devia ter feito. E Jesus fala, para, não molesta. Porque ela fez muito melhor do que todos vocês. Ela se antecipou ao que está por vir. Irmãos, existe algo de precioso. Em primeiro lugar, às vezes as situações nos amassam. Quando a gente é apertado pela vida, o que cheira? Que perfume que você está exalando? Quando te machuca, quando algo bate em você, que perfume que sai? Porque tem que sair um bom perfume. Aliás, diz que todo ambiente ficou totalmente mudado por causa daquele vaso que a mulher apresentou. E a segunda pergunta, você tem algo de precioso para o Senhor, e o Senhor dá valor, vale a pena. A gente tem ouvido um evangelho muito de receber, de receber, de receber. E o que a gente tem dado para Jesus? A sua vida é esse alabastro precioso que ele pagou um alto preço. E que a gente possa derramar esse bom perfume, que onde a gente passar fique um rastro, como ficou hoje o quarto lá, todo cheio de perfume, até demais. Mas que a gente possa passar e deixar o bom perfume, que é o dele mesmo, porque a gente não cheira bem, a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mas por causa de Cristo, hoje a gente tem um bom perfume, que é o próprio Jesus em nós. Amém? Aleluia. 1 Coríntios 13.
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Ontem eu tive na casa de uma amiga e a gente, amiga, né? Você vai batendo papo, não sei como é que os homens como entendem, mas as mulheres entendem. A gente começa falando aqui de farinha e de repente está falando do universo, das estrelas, de Plutão, que não é mais planeta, e assim vai a nossa conversa, né? Vai costurando uma coisa na outra. E a gente conversando sobre as coisas, né? E nós vemos como o mundo caminha e como a igreja caminha para o mundo, né? Foi muito legal o que foi falado sobre, né, a contramão do que o Lipe falou, porque infelizmente a igreja não tem estado muito na contramão, não, né? Está indo na contramão, está indo na mão do mundo, está indo em direção às coisas do mundo, o que é triste. E a gente conversando sobre como uma coisa tão pequena que a gente abre às vezes e, e a gente não percebe a aparência do mal que aquilo tem e que vem impactar sobre as nossas vidas. Falando sobre o amor aqui, esse amor com certeza não é o nosso, não é o amor que eu tenho pela Gláucia, nem pela Gláucia, nem pela Kelly, mas é o amor que Deus tem por nós. E esse amor, ele é paciente, ele é benigno, porque ele não arde em ciúmes, porque o amor de Deus, apesar da gente muitas vezes flertar com o mundo, e a gente às vezes deixa uma coisa pequena, tão boba, que parece não ter tanta importância, entrar, e Deus com todo o amor chega assim e fala assim: filhinho, é para cá. Esse aqui faz dodói, não mexe. Filhinho, sabe? E muitas vezes é coisas que a gente já passou por aquilo, já teve experiência com aquilo, mas você continua, vai caminhando e daqui a pouco você tropeça na mesma coisa e aí o papai vem de novo: filhinho, não é aqui, é aqui. Fecha essa porta porque está entrando sujeira. Então a gente não quer a sujeira aqui, fecha essa porta, fecha essa janela, está ventando, pode entrar algo que não está muito legal, porque a Bíblia fala que os nossos olhos é a janela da nossa alma. Então a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê, com o que a gente deixa entrar dentro da nossa casa. Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe. E, e é isso, como o amor de Deus, né? Ele fala assim que quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Deus nos vê por completo. A gente ainda não vê. Nós não vemos, nem nos vemos como Ele nos vê. Por isso que é em parte, cada parte ele vai cuidando, cada parte ele vai tirando, ele vai limpando e vai trazendo, e vai curando, e vai tratando.
E é isso que eu queria dizer. Cuidado com os olhos, cuidado com o flerte, cuidado com o que nós colocamos diante de nós, porque muitas coisas só contaminam e a gente não vai vendo a sujeira. É como a dona de casa, né? Às vezes está na pressa, vai correndo, vai passando a vassoura, esqueceu aquele cantinho, depois de novo ela passa a vassoura, esqueceu aquele cantinho. Quando você vai olhar, a sujeira está feia no cantinho. Tem muita sujeira no cantinho. E assim é a nossa alma. Você vai deixando entrar, e aí vai ficando, e quando vê, a sujeira tá grande. E é mais difícil limpar. Então vamos nos posicionar no amor do Senhor. Ele nos ama e Ele cuida. Deixe-se ser cuidado pelo Senhor hoje. Amém? A paz, querido. Eu estou até meio constrangido que vocês estão tão light, tão soft, tão gostoso assim. E eu tenho uma coisa que li hoje cedo, depois do almoço li, e que me lembrou coisa do passado, testemunho, e eu estava aqui indeciso, compartilho, não compartilho, mas vocês estão aí calados, então eu resolvi me arriscar aqui e compartilhar essa pequena coisinha no Salmo 4. É uma experiência de vida que aparentemente seria uma experiência amarga, mas eu não fiquei preso no amargo da circunstância. Quando eu comecei a andar no caminho da evangelização, lá na Igreja Presbiteriana do Brás, nós começamos a fazer visitas nos cortiços. Cortiço é o que tinha. Hoje eles chamam de comunidade, chamam disso, daquilo, mas era cortiço mesmo. Casas enormes que pertenceram a famílias provavelmente ricas daquele bairro e que de repente foram deteriorando, alguém adquiriu aquele imóvel e começou a alugar para o pessoal que veio lá da terra do José. José morou num deles. E é interessante porque nós começamos a evangelizar e não tínhamos um preparo maior, nem uma experiência maior. Não tínhamos pessoas ali para imitar, para saber como é que faz, como é que não faz. Não éramos pentecostais, não conhecíamos a Assembleia de Deus, não conhecíamos uma porção de coisa, mas conhecíamos a palavra. E começamos a fazer essas visitas. Numa casa, havia uma mulher que tinha se aproximado da igreja, é mulher de cor. Hoje é pecado falar isso? Não, pecado não, hoje é perigoso falar isso, mas era uma mulher de cor. Mas é difícil, e o pessoal implica com a gente. Mas eu fui lá naquela casa e ela tinha um filho, devia ter uns 40 anos,
Era um bêbado, vivia embriagado, alto, mais alto que eu, mais forte também. E, além de embriagado, era visível e notório que ele era endemoniado. O próprio fato de andar embriagado já indicava quem era o chefe dele, aquele que dominava a vida dele. Era um demônio, ou vários, talvez uma legião. O fato é que eu fui lá e fui com o pastor Eduardo, que um dia tinha sido meu discípulo, agora ele era pastor, ele se formou, foi ordenado, mas ainda andávamos juntos nas andanças, ele também com pouquíssima experiência. Ele tinha feito estudos, aprendeu, mas não tinha prática. E nós ficamos lá tentando conversar com esse homem. Eu já sabia que existia demônio, já sabia que precisava lidar com eles, mas nada chacoalhava aquele homem. Porque quando um cara está endemoniado, a melhor coisa que pode acontecer é ser chacoalhado, para que apareça o que está dentro. Né? E ele nada. E nós falava, pregando, falando, não dava para evangelizar, porque um homem embriagado vai ouvir o quê? O fato é que nós continuamos falando, pedindo a Deus, papapá. Chegou uma certa hora, era uma mesa, tinha 4 cantos, obviamente, e éramos em 3. Ele estava sentado num dos cantos da mesa. De repente, não falou nada, calmo, tranquilo, levantou, nem se despediu da gente, foi em direção ao beliche, que tinha um beliche lá naquele aposento, era tudo um aposento só, né? Como costuma ser nos cortiços. Subiu no leito dele, não disse até logo, simplesmente nos ignorou, deitou e dormiu. Você imagina o pasmo em que nós ficamos, né? O bicho que estava nele não deu a menor bola para a gente. Não deu bola para os crentes que estavam lá. Você não sabe como isso deixa a gente decepcionado, né? Naquela época que a gente não sabia nada, era um mistério. Eu fiquei desenchavido, olhei para o Dudu e falei, o que está acontecendo aqui, meu Deus do céu? E, no mesmo instante, por endereço, Salmo 4, versículo 2, fui lá. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? Eu nem li o resto porque não interessa, é outro contexto do Salmo. Mas eu senti claramente Deus falando, eu tenho uma glória. Mas isso aqui está uma vergonha. Vocês estão passando vexame. Ao invés de manifestar a glória de Deus, vocês estão passando vexame. Mas eu não senti aquilo como um tapa na cara de Deus. E eu lembro que eu falei com o Edu, nós precisamos entender como é que essa glória vai se manifestar para não dar vexame. Nos falta alguma coisa, nós temos o Senhor, amamos, temos a palavra, nós ensinávamos a palavra, ele já tinha se formado em seminário, mas faltava alguma coisa em nós que não nos habilitava a lidar com esse negócio. E eu lembro que eu falei para Deus, Deus, eu não quero trazer vexame para o teu nome e para a tua palavra. Eu não sei o que fazer, mas uma coisa eu quero poder trazer a tua glória quando tratar desses assuntos. Eu não me lembro o que aconteceu na minha vida para frente. O fato é que Deus fez algo em mim que eu não me lembro de ter passado um vexame daquele tamanho. Algumas vezes, demônios existem, as coisas não acontecem, mas o fato é que Deus ouviu a minha oração como criança e foi fazendo algo em mim. Eu já contei uma experiência de uma moça no escritório, me trancaram com ela. Não aceite isso em hipótese nenhuma. Eu corri um grave risco. Me botaram num quarto com ela e fecharam, porque só tinha eu de crente lá. E eu sozinho com a moça. Graças a Deus, ali não foi vexame, ali foi glória. Porque
eu lidei com a palavra na frente dela, ela parou com o endemoniamento dela, não precisei expulsar com um berreiro um demônio, mas ela ficou absolutamente sóbria, pude evangelizá-la, ela entendeu, creu, recebeu. E aí fiz outra coisa que talvez não devesse ter feito, mas serviu de atestado para mim. Eu tinha uma Bíblia, ainda tenho em casa essa Bíblia, que era era impressa na Inglaterra. Naquele tempo as Bíblias eram impressas em português em outro lugar e vinham para o Brasil, porque a nossa imprensa era bem rudimentar. Então, era uma Bíblia considerada, era uma coisa preciosa. E eu peguei, dei para ela, indiquei onde ler, falei, leva para casa e leia. Depois, quando você achar, me traz de volta, arranja outra, né? Alguém me disse depois, você deu a Bíblia, agora você tchau para ela. Mas, na verdade, eu entendi que aquilo foi uma coisa durável, foi coisa da glória de Deus. Porque aquela moça, passaram-se uma semana, duas, não lembro exatamente, e me trouxe a Bíblia intacta. Mas ela leu onde eu tinha indicado. E depois nós providenciamos que ela tivesse uma Bíblia mais barata, menos preciosa, para que ela pudesse continuar lendo. Então, houve momentos em que Deus nos conduziu sem eu nem saber por quê, porque eu não sei que diferença teve de um caso para o outro, em mim. Mas o fato é que o poder de Deus começou a manifestar. A única coisa que eu associo que esta unção, que este poder de exercer autoridade na terra, veio daquela oração simples que eu fiz para o Senhor, envergonhado. Eu falei, Senhor, eu não quero que a sua glória seja transformada em vexame. Nós estamos aqui querendo servir. Nos falta algo, não sabemos nem onde achar. Porque eu não tinha quase nenhum contato, a não ser com a cruzada, que eu tinha começado o contato com a cruzada com o pastor Bartimeu. Mas louvado seja Deus. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu sempre dizer para você, está ao alcance de você. E eu não tenho uma receita para te dar. Mas Jesus falou assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava falando desse poder, desta glória. Estava ao meu alcance, está ao teu alcance. A minha oração foi muito simples para Jesus. Ela foi de um homem envergonhado, mas que queria servir a Deus. Não sei por que cargas d'água ele concedeu. Ele concedeu primeiro porque nós sabemos que ele ouve a oração. Segundo, porque ele nos ama mais do que a gente pode amar qualquer um. Porque ele nos ama, ele quer fazer de nós vasos frutíferos, vasos úteis. Posso ouvir amém? Eu quero chamar você, não tenha medo de mergulhar nas coisas de Deus. Não tenha medo de se oferecer a Ele. Não tenha medo de se arriscar por Ele. Eu estava indo naqueles cultos, eu estava me arriscando, porque eu não sabia nada. E a outra coisa que eu quero dizer, é na prática que Deus faz as coisas conosco, não é nos livros. Nem só neste livro, você tem que ter este livro e tem que mergulhar nele. Mas se você não praticá-lo, ele fica infrutífero. Aliás, Jesus disse isso, né? Se você tem a palavra, mas não a pratica, ela fica infrutífera, ela não produz. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, dar esse testemunho. Eu não sei quais caminhos Deus usou na vida. Eu não seria capaz de dizer passo 1, passo 2, passo 3, não lembro. Mas o fato é que Deus fez. Eu quero dizer para você, fez comigo? Faz com você. Mergulha nas coisas de Deus, em nome de Jesus.
Quando eles estiverem dormindo, não vou falar. Né? Depois acabar, eu levanto e falo, né? Glória a Deus. Todos de pé, então, por favor. Oi, Fábio. Beleza, pode falar. Pode falar, cara. Você pode. Sim. Morar um. Então, eu encerramento. Só pedir para a gente orar pela renovação. Se pé, vamos orar. Sua voz, que apresente o renovação diante do Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe esse culto. Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor é bom. E glorificamos porque o Senhor é fiel, Tu és maravilhoso. Bendizemos, Te rendemos toda a honra e toda a glória. Queremos nessa noite orar, Pai, pelo culto de renovação no sábado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, de fato, renovar pessoas nesse sábado. Pai, que o Senhor possa trazer a Tua palavra, que a adoração possa ser algo que toque o Teu coração. Pai, de nada vai servir aqui tudo que fizermos se a Tua presença não estiver aqui conosco. Tua presença é o principal. Tua presença é o que nós queremos. Então vem sobre nós, rasga o céu, derrama sobre nós a Tua presença. Senhor, traga vidas que não Te conhecem, traga pessoas que precisam se render a Ti. Traz as pessoas de outros estados, de outras cidades. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoe nesse sábado. Que seja um culto impactante, que mude a nossa história ainda mais, Senhor. Possamos Te conhecer mais nesse dia. Toma esse culto em Tuas mãos, Senhor. E abençoe para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. O Senhor conhece o nosso coração, o Senhor sabe o sentido da oração que eu quero fazer. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelo pregador do sábado, pastor Ion, nosso amigo, servo do Senhor, cheio do Espírito Santo. Mas eu peço que o Senhor o tome neste sábado e que não só lhe traga para nós e para o povo uma experiência de fé e de entendimento da palavra, mas que possa o Senhor, pela sua bondade, pela sua graça infinita e maravilhosa, produzir também no próprio pastor Ion uma experiência tremenda do Espírito com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que ele, ao ministrar e abençoar vidas, seja abençoado, que ele alcance um outro nível, um outro patamar, Senhor. Que seja uma experiência marcante com o Teu Espírito Santo no próximo sábado, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Senhor, nós temos ouvido, Pai, dos Teus filhos, que é um novo tempo nessa casa. Nós temos ouvido, Senhor, sobre esse frescor, sobre essa nuvem, sobre esse novo tempo neste lugar. Jesus, que essa nuvem se faça presente nesse sábado, em nome de Jesus. Que esse novo tempo, Senhor, que esse culto seja como se fosse um selo desse novo tempo, Senhor. Em nome de Jesus, traga, Senhor, pessoas do leste, pessoas do oeste, pessoas do norte, pessoas do sul. Senhor, traga vida a este lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus, que é o que vai ser pregado, anunciado, glorificado, adorado, se faça presente nessa casa e se faça conhecido, especialmente por aqueles que visitam, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós clamamos a Tua presença, porque esse culto só faz sentido por causa da Tua presença, Senhor. Só existe renovação por causa de Jesus. É o Senhor quem traz vida e vida à abundância. Faz isso no nosso meio, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor marque essa data na sua agenda.
Perdão, Senhor, eu sei que o Senhor já marcou essa data na sua agenda e que as coisas maravilhosas que o Senhor tem preparado para nós, elas sejam derramadas, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós clamamos, Senhor, que a unção que nós temos sentido nos ensaios, agora falando sobre o louvor, essa unção, essa presença de Deus nas letras, nas canções, nas melodias, nos arranjos, que elas venham, Senhor, de uma vez, Senhor, com força, com poder em nome de Jesus, que a unção dessa igreja no louvor seja dobrada nesse sábado, Senhor, e que possa impactar vidas. Oh, mandar para lugar deserto todo demônio, todo opressor, todo aquele que traz jugo para o povo, em nome de Jesus. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, renova mesmo, Senhor. Renova mesmo nessa noite, nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Oh, Senhor, que venham os cansados, mas que o jugo fique para o lado de fora. Que venham os opressos, mas que a opressão fique para o lado de fora. Que a presença de Deus seja tão forte que demônio não resista em nome de Jesus. Oh, Pai, ser glorificado no nosso meio em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós começamos a orar, eu vi estar aqui, tem um vaso todo trabalhado, ornado, com azeite já. E o anjo já está segurando o que vai derramar no sábado. Um vaso grande, está transbordando já, de óleo fresco do Senhor. Eu não vi o vaso, mas eu vi o vento forte do Espírito que já está aqui. E a unção derramada no sábado é muito forte. Eu vi a Deus chacoalhando a igreja mesmo, pegando e o vento. Então, estejam atentos para estar no vento, porque quem não entrar vai ficar fora. O vento está muito forte. A unção, eu não sei o que Deus vai fazer, mas a unção é muito forte. Acabei de falar para o Fábio que eu via folhas balançando muito forte e vi uma folha maior. Eu não sabia que era o pastor Ion. E o pastor Dicran vem, ora, pede que o Espírito Santo traga uma experiência. E eu entendi que o Espírito Santo vai movimentar esse lugar. Senhor, faça desse jeito que o Senhor está mostrando para nós mesmo, Senhor. Confirma todas as visões que houve aqui, confirma todas as palavras, receba as nossas orações, cada pedido que fizemos aqui, atenda aos nossos pedidos, eu te peço em nome do Senhor Jesus, faça algo diferente nessa noite, eu peço em nome de Jesus, concordo com o meu Pai, Senhor, que seja um impacto, inclusive para o Ion também, Senhor. Eu agradeço pela parceria, pela amizade, pelo quanto eu aprendo ouvindo falar, explicando a Bíblia para mim. Mas nós queremos ser bênçãos na vida dele também. Então, Senhor, eu quero pedir que o Senhor esteja de fato presente no nosso meio, abençoando esta igreja, trabalhando na vida deles também, da família de Ion. Guarda, Senhor Ion, a esposa, seus filhos, protege o Senhor, coloca a tua mão protetora sobre todos eles aqui. Traga a todos nós, Senhor, proteja, Senhor, os que viajam, os que vêm de longe e os que vêm de perto também, Senhor. Que nós possamos nos encontrar aqui e adorar o teu santo nome, Senhor. Tudo aqui é feito para o Senhor. Tudo é feito com amor para o Senhor. E nós buscamos o Senhor dessa forma, porque reconhecemos que precisamos ser renovados sempre, para continuar servindo o Senhor. Pai, nós vamos nos despedir. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, nos leve em paz para nossas casas, que o Senhor esteja governando nossas vidas. Nós temos ainda algo hoje a fazer, amanhã, sábado, domingo, queremos estar todos de volta aqui, adorando o teu nome. Dirige e cuida das nossas vidas, pedimos em nome de Jesus. Amém.
Amém. Pode aplaudir o Senhor aí.